Olá, sejam bem-vindos na nossa plataforma de aprendizado digital. Hoje estaremos falando no nosso módulo Elaborar formas farmacêuticas sólidas e não convencionais de uso humano e animal sobre as formas farmacêuticas sólidas pós e grânulos. E o que seriam então os pós? Os pós medicamentosos são formas farmacêuticas finamente divididas e secas, onde nós utilizamos para a sua comercialização em formas isoladas, ou seja, na forma de sachê ou na forma de a granel, que você consegue utilizar quantidades acima de um valor unitário. Os pós, eles também podem ser utilizados para a produção de outras formas farmacêuticas. Então, nós teremos o desenvolvimento dos pós para formas em grânulas, que são aglomerados desse material. Também nós podemos encontrar os pós nas formas farmacêuticas do tipo cápsulas, que são invólucros, e também nós podemos comprimir esse material, e aí nós teremos os comprimidos. Nós também encontraremos os pós farmacêuticos nas formulações semissólidas, que são as pomadas, as pastas, os supositórios e os óvulos. E, finalmente, nós também podemos estar utilizando os pós nas formas farmacêuticas líquidas, na forma de soluções e suspensões. E quais seriam as vantagens de nós estarmos utilizando essa forma farmacêutica? Primeiro, ela é mais estável que as preparações líquidas. Os pós, eles não possuem uma umidade considerável. A umidade presente nesse material é baixa. Por isso, nós temos um controle maior da estabilidade, o que evita o que nós chamamos de hidrólise. Existem muitos fármacos que sofrem hidrólise, que seria a quebra pela atividade da água. Com os pós, isso é bastante reduzido quando comparamos com as formas líquidas. Eles também têm uma excelente conservação devido a esse baixo teor de umidade, de água, evitando então a contaminação por micro-organismos. Conveniente para dispensar altas doses de fármaco, nós podemos diluir ele em água. Os pós são formados de pequenas partículas com grande área superficial, então eles são ótimos para se dissolver no trato gastrointestinal e com isso ter uma excelente absorção. Com isso, então, absorção rápida, mais rápida do que até os comprimidos e os grânulos. E também promove uma menor irritação gástrica devido a uma rápida dissolução quando a gente compara com os comprimidos. Eles já estão numa forma desagregada e isso facilita a sua solubilização e, posteriormente, a sua absorção. Os pós apresentam algumas desvantagens. Então, eles têm grande área superficial de exposição e eles podem estar sujeitos a alguns problemas. Determinados pós podem apresentar o que a gente chama de higroscopia. E o que é isso? O pó acaba absorvendo muita água, e aí sim nós teremos a ação da água e a causa da hidrólise. Tá? Então a hidrólise é a quebra da molécula, no caso o fármaco, aí temos o exemplo do ácido acetil salicílico, que tem um problema com a água e ele sofre hidrólise. Outro problema de desvantagem é quando determinados pós eles sofrem sublimação, e aí nós temos o exemplo do iodo. Oxidação também pode ocorrer com os pós, porque ele está em contato direto com o ar, e também a fotólise, que seria a exposição à luz. Alguns pós podem sofrer quebras pela luz. Tá? Os pós não têm capacidade de mascarar o sabor e odor desagradável. Isso também é uma desvantagem considerável, já que as papilas gustativas ficam mais em contato direto com os pós, e aí a pessoa, o paciente no caso, acaba tendo um gosto desagradável. Outra forma farmacêutica trabalhada, modificada, seriam os grânulos. Os grânulos são, na verdade, aglomerados de pós. Então nós temos que partir dos pós farmacêuticos, no caso fármaco ou excipientes, e transformar ele em pequenos aglomerados para facilitar principalmente a produção de cápsulas e comprimidos. Então, o que seriam os grânulos? Os grânulos são pequenos grãos ou grânulos irregulares cujo conjunto tem um aspecto homogêneo. Então, são partículas de pós que estão juntas, formando uma estrutura maior.
Então, cada grânulo é um aglomerado dessas partículas, tá? E eles podem ser administrados diretamente ou utilizados na produção de comprimidos e cápsulas. Então, é a mesma coisa que a gente vê para os pós. Eles podem ser utilizados isoladamente. Nós temos pós que são grânulos que são comercializados principalmente na forma de efervescentes, né? Por exemplo, o heno, né, é um exemplo de grânulos efervescentes. Então, nós produzimos esses grânulos para facilitar a administração. Então, eles são aglomerados de partículas com um tamanho entre mais ou menos 0,2 e 4 milímetros e podem ser usados nas formas farmacêutica final, na forma de grânulos, ou também na forma de cápsulas e comprimidos. Muitas vezes nós precisamos granular o material para poder fazer comprimidos. Então, razões para a granulação. Primeiro, previne a segregação dos constituintes de uma mistura de pós. Então, o que é a segregação? É a separação, por diferença de densidade, desses pós pequenos e pós grandes. Nós precisamos ter esse material todo homogêneo. Então, para que a gente tenha um tamanho igualitário, nós transformamos tudo em grânulo, tá? Melhor propriedade de fluxo, na forma de pó, ele acaba tendo um fluxo, ele flui melhor nos materiais. Isso é muito importante quando vamos produzir cápsulas pelo método industrial e também comprimidos pelo método industrial, pois esse processo é necessário equipamentos, né, maiores, então tem um armazenador para esse material precisa fluir até chegar aonde ele vai ser encapsulado ou onde ele vai ser comprimido. Então, se ele não fluir bem, ele não vai produzir comprimidos de forma igualitária e nós teremos um desvio na qualidade desse produto, tá? E melhora as características também de compactação das misturas. Eles podem ser produzidos por dois tipos de vias, via úmida e via seca, onde você tem uma diferença específica, a utilização de solvente ou não. Quais seriam as vantagens da utilização dos grânulos? Então, nós teríamos uma melhor estabilidade, né, já que ele vai proteger da exposição da umidade, luz e calor, o que não acontece muito nos pós, né? Nos grânulos você tem uma proteção maior. A melhora também a fluidez, a compressibilidade, né? E um outro ponto interessante, diferente dos pós, os grânulos podem ser revestidos. Então, o que é isso? São películas que nós aplicamos no material e que serve para proteger ele ou até mesmo promover uma liberação controlada, né, desse material para liberar, por exemplo, ao invés de liberar no estômago, libera no intestino, tá? Reduz o risco associado à produção de poeira tóxica, isso está ligado à produção industrial. Quando nós pegamos os pós, que eles precisam passar primeiro pela etapa de mistura, né, produz muita poeira, então na forma de grânulo isso diminui bastante e a gente evita de produzir essa poeira e que poderia contaminar outros processos que são feitos dentro da indústria farmacêutica. E um outro ponto interessante que ocupam menos espaço quando estão na forma de grânulos. Nós vamos ter vários tipos de grânulos. Nós temos grânulos efervescentes, né? São aqueles materiais medicamentosos que quando são colocados em contato com a água a serem administrados, eles causam efervescência. Então, essa estratégia é bastante utilizada para que o princípio ativo ele se solubilize mais rapidamente e libere CO2 no processo. O CO2 é importante para mascarar o sabor de fármacos desagradáveis. Nós também temos granulados para solução. Aí, quando ele está na forma de granulado, misturado com outros componentes, o fármaco também melhora a sua solubilidade. Granulados para suspensão, quando precisamos produzir suspensões de um determinado tamanho de partícula, é essencial a produção desses granulados. Como eu falei anteriormente, granulados para revestimento também vão favorecer uma liberação do tipo prolongada ou até mesmo do tipo retardada. A retardada seria uma ação que ocorreria apenas no intestino e não ocorreria no primeiro momento no estômago. Muito bem. No próximo encontro, estaremos em atividades no laboratório, produzindo esses pós e grânulos farmacêuticos. Espero vocês lá.